Fala pessoal, tudo bem? Como estão? Estamos aqui mais uma live abençoada e eu quero compartilhar com você rapidamente aqui, enquanto eu espero a esposa. Tá ali se produzindo, né? No momento de espera a gente pode produzir também, né? Em Deus, para abençoar a vida dos irmãos e edificar o corpo de Cristo, né? E eu quero compartilhar com você hoje aqui um outro passo, o quinto passo para você renovar a sua mente. Então, se você está aqui, curta, compartilhe com quem você acredita que vai ser abençoado com esse conteúdo e coloca lá o aviãozinho, né? E vamos chamar tudo. Hoje vai ser bem rapidinho, tá, gente? Só enquanto eu espero ali. Nós vamos compartilhar um pouquinho. Quinto passo para renovar a mente. Bom, vamos lá. Como disse para você, estou lendo esse livro Break Free, né? Ou seja, livre em inglês. E eu quero compartilhar um pouquinho com você e aqui a gente meditar juntos nessa mensagem. Então Deus abençoe você, sua casa, sua família, vamos nessa. Bem, o ambiente aqui é improvisado, tá? Aproveitando aqui a luz do carro, a luz do equipamento aqui, vamos lá, vamos estudar. Estamos aqui com o aparelhinho lindo e nós vamos meditando juntos, tá? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar pelas tuas infinitas misericórdias. Pedimos para que o Senhor venha alcançar pessoas e despertar pessoas e destravar destinos e abençoar as pessoas que vão participar, Deus. Não sei que dia, mas seja qual for o dia, Senhor, que sejam tocados pelo Teu Espírito e que venham muitos testemunhos, Senhor. Quero te agradecer, Deus, por cada um que tem se associado conosco, que tem participado das lives, dos conteúdos, tem nos abençoado, Senhor, com a parceria, com sementes de fé, com alegria, com frutos. Pai, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Queridos, vamos lá. Quinto passo para renovar a sua mente. Aqui diz assim, ó: resista a pensamentos negativos, se encha de pensamentos positivos. Pensamentos positivos não vão ficar. Olha só, eles não vão ficar. Eles precisam ser adicionados continuamente. Pensamentos negativos não vão sair. Então, número 1, pensamentos positivos eles não ficam. E pensamentos negativos eles não saem. Então precisa haver uma constância e precisa haver uma, como se diz, uma aplicação prática e constante. Eu chamo isso de estímulo forte, né? Para arrancar fora os pensamentos ruins e para se munir, porque a palavra de Deus ela é uma espada, ela é essa machaire, né? Essa espada de dois gumes que separa, ela é apta para discernir, né? Separar juntas e medulas, para resumirmos aquilo que é e aquilo que não é, separar o que vem de Deus. Eu falo, poxa, eu estou sofrendo esses ataques na minha mente, mas isso não vem de Deus. Pai, eu quero me encher agora da palavra de Deus, eu quero me encher de esperança, eu quero me encher de fé, eu quero me encher de paz, porque um ambiente de paz e de alegria, queridos, é um ambiente do gerar. Você quer gerar os sonhos de Deus? Vá para esses ambientes de paz e de alegria.
dá um jeito de se alegrar, dá um jeito de desfrutar da vida e daquilo que Deus te deu e daquilo que Deus providenciou para que você seja. Entende? Enquanto você não aprender a olhar o seu futuro com esperança em Deus, você não consegue trazer à existência coisas diferentes do que você está vivendo. São duas coisas, irmãos, que eu entendo que trazem à existência aquilo que não existe: o medo e a fé. Então, se você só fica pensando coisas ruins e tem medo e não consegue ver o futuro com esperança, eu sinto te informar, é isso que você está atraindo para a sua vida. Entende? Agora, se você consegue, ou se você pelo menos batalha e consegue se alegrar com as pequenas vitórias, consegue se munir com a palavra de Deus, consegue descansar no Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes ou o nosso ativismo, ou a nossa passividade, ou as feridas, elas vão marcando a gente, e isso vai fazendo com que a gente não consiga descansar em Deus. Descanso é um presente, descanso é um privilégio. E descansar no Senhor não quer dizer que a sua conta tem que estar recheada, que as coisas precisam estar fluindo como você gostaria. E descansar em Deus é eu entender que a palavra me exige tal atitude, tal comportamento e tal pensamento, e depois de ter feito aquilo que o Senhor me orientou, ou pelo menos que está escrito naquela profundidade de entendimento em Deus, eu aprender que eu já plantei, eu já reguei, já fiz a minha parte, e agora eu devo descansar em Deus. Entende? Pensamentos positivos, eles não vão ficar se você não for estimulando, se você não for colocando. Os negativos vão crescer. Olha os campos, irmãos. Pega um terreno baldio, começa a não cuidar dele para você ver o que vai virar. Logo alguém vem e joga entulho, logo vem junto com esses entulhos vem bichos, capim, muitas coisas. Então a sua mente, você precisa ter o mesmo nível de cuidado. Olha a sua casa, se você deixar 1 a 3 dias aí, já vai começar a juntar poeira. Então a sua fé exige manutenção, exige estímulo, exige esforço e exige descanso. Porque enquanto você descansa, enquanto você louva, o Senhor vence as batalhas por você. Você já fez sua parte, você já plantou, você já regou, você já fez. Não está só esperando. E sabe o que faz a gente entrar em crise, queridos? É quando a gente está esperando demais de algo ou de alguém, e o tempo está passando. Eu não devo entrar em desespero. O que eu devo entender é: Deus, tá, eu vou plantar pouco a pouquinho, eu vou começar a alinhar minha vida. Irmãos, começa ali pelos 10 mandamentos. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Depois o Senhor vai resumir lá na frente, né? Os primeiros mandamentos ali está relacionado à minha relação com Deus. E os outros finais está relacionado à minha relação com os outros. Então, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu não gosto de ser roubado, eu não vou roubar. Se eu não gosto de dar falso testemunho e mentir, eu não vou mentir. E se a palavra está dizendo para não fazer isso,
Se a palavra diz para não cobiçar a casa, os bens, a mulher, o que é do próximo. Então, entende, irmãos? É impossível? Me fala aí nos comentários. Acha que isso é impossível? Não, irmãos. São princípios. Por cumprir princípios, você vai começar a ler. Você vai começar a viver uma vida mais... uma vida de paz e de alegria no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Olha lá o falso testemunho. O falso testemunho, ele pode entrar como uma mentira que você acredita e sustenta nela. Se sustenta ela. Entende? Deus está falando: olha, minha filha, meu filho, eu tenho essa opinião a seu respeito. Eu te amo e quero formar isso em você, para que você seja uma bênção e possa resgatar muitas casas, muitas famílias. Entende? E aí eu simplesmente não creio, simplesmente não me movo, eu simplesmente desprezo o que Deus diz a meu respeito. Por quê? Simplesmente porque eu prefiro acreditar nesse falso testemunho, nessa mentira, nesse engano. Entende? O Senhor quer nos dar essa chave hoje. Cara, não depende de Deus mudar a sua mente, tá? Depende de você buscar. Bater, buscar, pedir. Fazer o que é necessário, exige esforço, tá? A primeira parábola que de Jesus sobre a semente, o solo e o semeador, em Mateus capítulo 13, mostra que coisas ruins como ervas daninhas precisam ser arrancadas e boas sementes precisam ser plantadas. Todas as boas sementes precisam ser nutridas para que elas germinem. Para que a má semente cresça, você não precisa fazer nada. Ela cresce por conta própria. Infelizmente, boas sementes não crescem assim. O mesmo acontece com os pensamentos. Os maus pensamentos não vão embora e os bons não vão ficar. Devemos encher com a palavra de Deus, abrindo espaço para ela em nossos corações e resistir os maus pensamentos do inimigo, levando em cativeiro e submetendo a Cristo. Então você vai abrir lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Vai falar um pouco mais sobre isso. Levando em cativeiro e submetendo a Cristo. Levando seus pensamentos cativos à voz, à palavra e à direção de Cristo. Cara, porque senão você vai viver refém dos pensamentos e dos sentimentos. Amém? Tá entendendo? 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. E toda altivez que se levanta, 10, versículo 5. Porque as nossas armas, a partir do 4, da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Que sofismas? Sofismas são cálculo, conta, cálculo, pensamento que é hostil à fé cristã. São algoritmos malignos que vêm tentar distorcer. Imagina um vírus de um computador, né? Arrebenta. Então ali o computador não pega fogo, o computador não, mas ele fica disfuncional, ele fica comprometido, não consegue fluir. Entende? Então, cara, os pensamentos ruins não vão sair e os bons não vão ficar enquanto eles não forem passados por um estímulo violento da palavra. Não sai. A palavra de Deus, ela é capaz de penetrar juntas e medulas, pensamentos e intenções. Entende? Cara,
A reclamação não vai resolver. O álcool, a nicotina, o medo, a dúvida, a murmuração, a incredulidade não vai ajudar. Os ruins de lembrança de traumas ainda voltam em alguns momentos. Imagina Cristo entrando naquela situação, voltando lá e te tirando desse cativeiro. Sabe, queridos, existem coisas ruins que acontecem. Não era a vontade de Deus. Pessoas são ruins e elas dão lugar para o inimigo. Entende? Eu penso duas coisas quando algo acontece. Poderia ter sido pior. Segundo, quais são as implicações espirituais por trás daquela situação? Terceiro, Deus quer me curar hoje. Amém? Você não é esse trauma. Vocês não são as lembranças ruins. Você é o que Deus diz a seu respeito. E você precisa acreditar a partir de hoje. Amém, queridos? A Bíblia descreve a mente como um navio à procura de porto. Você não pode impedir que os navios naveguem de um lado para o outro no oceano, mas pode impedi-los de atracar no porto da sua mente. Vamos ver lá em Jeremias capítulo 4, verso 14. Jeremias 4, 14. Diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvos. E eu falo para você, repete aí. Repete comigo em primeira pessoa, você, o seu nome, tá? Lava o seu coração, Wesley, para que seja salvo. A palavra salvo ali, ela é a palavra quereb, que significa no sentido físico mesmo. É como se você estivesse sendo colocado no meio de entranhas, como se você tivesse guardado, salvo, protegido. Ok? Deuteronômio capítulo 15, verso 9. Deuteronômio 15, 9. Guarda-te para que não haja pensamento vil no seu coração, e nem digas: está próximo o 7º ano da remissão, de sorte que os seus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Aqui fala, irmãos, que de 7 em 7 anos existe uma expressão chamada Shemitah. É uma onde as dívidas eram perdoadas, e aí existiam pessoas que já faziam negócios ancorados nesses 7 anos, tipo ludibriando, sabe? Para ganhar vantagem sobre a vida do outro irmão. Então, aqui fala da intenção, da intencionalidade. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de construir um ninho no seu cabelo. Pensamentos ruins vêm, mas não precisam ficar, se falarmos contra eles a verdade da palavra de Deus. Então, eu gosto até de uma técnica. Essa técnica ela não é evangélica, vamos dizer assim, mas é algo que tem um psiquiatra muito famoso chamado Augusto Cury. Ele tem uma técnica chamada DCD: duvidar, criticar e determinar. Quando vem um pensamento negativo, você vai duvidar dele, entende? Criticar, e você pode fazer isso com a palavra de Deus, entende? Duvidar, cara, será que é isso que Deus diz a meu respeito?
Será que isso é bom? Isso é puro? Isso é de boa fama? Isso vai me ajudar a romper, crescer e avançar naquilo que Deus me chamou para ser e fazer? Criticar? Não, não é isso. E você vai determinar: olha, Deus me chamou para fazer isso, 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 isso. Eu sou isso, isso nele, assim, 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 assado. Então toda vez que vem um pensamento de morte, de destruição, de desânimo, de desistência, de fuga, de medo, de pânico, começa a praticar isso, duvidar, criticar, determinar. Cara, por que eu tô pensando isso? Não, isso não é o que Deus quer para minha vida. Isso não é o certo. E começa a determinar. O certo é: Deus me chamou para ser bênção nesta geração. Eu estou me sentindo sozinho? Deus é meu Pai. Deus me ama. Deus, Ele tem planos bons a meu respeito e não de mal. Jeremias 29:11. O Senhor tem me livrado. O Senhor tem tido paciência comigo. Entende? Glória a Deus. A gente aqui não vê os livramentos, irmãos. A gente aqui não vê como nós somos ingratos, né? Meu Deus. Como nós somos distraídos. Talvez tudo que a gente vê na nossa frente são paredes, são muros. Os muros que você precisa construir é de proteção. Nós estamos em um mês, irmãos, e eu acho interessante e bom compartilhar isso aqui com vocês. No livro de Neemias fala da construção dos muros, que enquanto o povo estava construindo os muros, os inimigos vinham para afrontar, caçoar, mas havia um comando, havia um princípio de edificarem e ao mesmo tempo lutar. É um tempo de você lutar, é um tempo de você permanecer, é um tempo de você descansar em Deus e ao mesmo tempo eu falo assim, imagina o seguinte, irmãos, que você está num lugar muito barulhento. Então às vezes você vai ter que silenciar essas vozes para poder ouvir a voz de Deus. E não é um isolamento, é uma atitude de tentar escutar. Senhor, olha, eu não estou escutando. É de concentrar naquilo que o Senhor está falando. Senhor, olha, está havendo esses ataques, está havendo esses sofismas, está havendo essas setas inflamadas do maligno. Mas entendendo o que o Senhor disponibilizou para mim, eu coloco agora o capacete da salvação. Eu já sou salvo. Em Cristo eu tenho a minha libertação. Então eu coloco esse capacete da salvação. Eu sei, Deus, que ele é espiritual. Então pela fé agora, esse capacete se conecta agora a mim. Eu coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé. E eu declaro que à medida que eu vou andando, esse escudo aumenta o diâmetro e ele aumenta a sua capacidade. Eu declaro agora ele encharcado com o sangue de Cristo e protegido contra esses dardos inflamados do maligno. E começa a declarar. Olha lá o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 7. Números 33, 55. Então você precisa assumir
assim como os gaditas, assim como Neemias e o seu povo. Queridos, você precisa lutar, batalhar pela sua fé. Os pensamentos bons não vão ficar e os pensamentos negativos não vão sair. Então, você precisa encher até transbordar. Entende? Imagina agora uma jarra com uma água suja, muito suja. Agora você vai precisar de colocar água limpa. Quanto mais água você coloca, mais água, mais vai limpando. Aquelas impurezas que estão no fundo vão para cima. E não é fácil, irmão. Mas vai dar certo. O Senhor está nos limpando. O Senhor está nos treinando. O Senhor está nos posicionando. O Senhor está nos fortalecendo. Então, permaneça. Seja curado, seja liberto. Deus te abençoe. Seja muito abençoado. Que o Senhor possa estabelecer força, fé, vigor, ânimo. Se alimente da palavra e aprenda a olhar o seu futuro com esperança. Aprenda, sempre quando vier os pensamentos negativos, deceder, duvidar, criticar, determinar. Olha, Deus me chamou para cumprir o seu propósito eterno aqui na terra. Não importa se eu tenho que sofrer por isso. Se é esse o preço que eu tenho que pagar, então, amém. Eu crio essa resistência à dor. Não queira menos problemas. Peça mais sabedoria, mais capacidade. E o Senhor vai te dar. Entende? O Senhor vai te dar. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar, declarar que esses dias, esse final de semana, vai ser um final de semana. Essa semana, esses dias, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Eu quero declarar que será um tempo de esperança, de paz, de alegria e de muitas conquistas. As suas sementes não serão roubadas. A sua colheita não será desperdiçada. Deus está providenciando o alívio. Deus está providenciando o reforço. Deus está providenciando esperança para o seu coração. Enche o seu coração de fé. Enche o seu coração de alegria. Eu quero te encorajar agora. Em nome de Jesus. Seja bênção. Aleluia. Deus abençoe, queridos.